Olá, suas armas modernas chinesas, tudo bem com vocês? A China desenvolveu uma arma capaz de derrotar Starlink? Você imagina ficar sem internet, sem nenhum tipo de comunicação militar, porque os satélites super avançados que fazem essa comunicação militar foram desativados, mas sem lançar nenhum míssil para atacar eles, para explodir esses satélites no espaço. Pois é, a China acabou de anunciar uma arma poderosíssima, silenciosa e muito mais eficaz do que várias outras que existem, porque existem já armas assim, mas a dela é muito mais eficaz e menor do que todas as outras que existem. E elas são principalmente importantes para destruir ou desativar satélites da Starlink, do Elon Musk. É isso mesmo. Eu vou contar para vocês hoje o que isso muda, se isso for para frente de fato, o que isso muda na estratégia militar do mundo. A China basicamente está na frente, saiu na frente nessa corrida espacial. E ela está falando muito sério, tá bom? Então curte esse vídeo aí, vocês ajudam muito o nosso conteúdo a continuar crescendo. Vamos lá. Então, o que... Curte aí, molecada. Eu sempre esqueço. Curte aí os vídeos. Segue o canal, porque metade das pessoas que assistem meus vídeos não me seguem, não sei porquê. Então já segue aí, né? Não tá fazendo nada aí, segue aí. E depois segue o canal do professor também, que o link dos vídeos que a gente faz react sempre fica aqui na descrição. Vai lá, segue, porque ele faz conteúdo de um monte de outras coisas que não é só China, né? Então, pô, pra ficar por dentro aí dos assuntos, segue os professores lá. Ele, o outro professor, o Ricardo Marcílio, que eu também faço aqui direto, segue eles lá. O que acontece? Os chineses desenvolveram, então assim, são investigadores do Northwest Institute of Nuclear Technology, que está ligado às Forças Armadas Chinesas, em Xi'an. Eles desenvolveram uma arma que o nome dessa arma é TPG-1000CS. Sem S. Essa arma ela tem cerca de 4 metros de comprimento e ela pesa aproximadamente 5 toneladas. Ela é uma arma terrestre, ela não vai até o espaço para fazer isso que a gente está falando, e é considerada pequena perto de outras que existem no mundo. Qual que é o grande objetivo dessa arma? Desativar satélites. Existem formas de tentar destruir satélites sem utilizar essas armas que desativam necessariamente. Mas aí é muito perigoso porque, às vezes, um próprio país, quando ele tenta atirar ou destruir um satélite de órbita baixa, ele deixa os destroços, né, na atmosfera. E isso prejudica o próprio país, certo? O voo do próprio país. Então essa arma, ela não destrói, ela não deixa um rastro de destruição desses satélites. Ela simplesmente vai lá e desativa. É assim, eu entendo, né, o que o professor quis dizer, a questão dos destroços, tal. Até para quem já viu aquele filme Gravidade com a Sandra Bullock, o filme é muito, muito bom. Dá um desespero, né, aquele filme. Assistam, né, quem não assistiu. Mas a realidade é que o espaço tem muito espaço. Tem muito, 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 muito espaço. Às vezes a gente vê algumas animações aí da quantidade de satélite, lixo espacial que a gente tem lá ao redor da Terra, mas é como se aquilo ali tivesse tudo na mesma linha, né? E a realidade não é essa. Tem milhares de quilômetros de órbita, sabe? Diferentes. É muito, muito espaço. Então, por mais que tenha destroço, a chance desse destroço acertar alguma coisa é muito pequena. Pode acontecer? Pode, né? Teve aí, acho que o ano passado, não sei se foi a estação chinesa, alguma coisa chinesa que foi acertada por algum destroço, mas a chance, gente, é muito, muito, muito baixa. Então a gente chama de espaço, mas no fim tem realmente muito, 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 muito espaço lá, tá? Então, existem já satélites que é para destruir outros satélites, né? Tem mais isso ainda, que é óbvio, né, que essa corrida espacial que já chegou nesse nível, com certeza, né, China, Estados Unidos, até a Rússia, já deve ter lá satélites para destruir outros satélites, além de desabilitar, né? Em caso de uma situação assim. Por quê? Porque a gente sabe que as empresas dos Estados Unidos, como a Starlink, do Elon Musk, eles trabalham diretamente com o governo dos Estados Unidos, né? Por mais que tem gente aí no Brasil que fale política e economia não andam juntos, é uma mentira gigante, né? O Elon Musk, ele ativou o Starlink na Ucrânia, ele ativou o Starlink no Irã, não ativou em Gaza. Por que não ativou em Gaza? Porque trabalha direto com o governo dos Estados Unidos. Onde tem os interesses dos Estados Unidos, o Elon Musk está lá junto. Então, a China tem que pensar nisso, né? A gente não pode enxergar o Elon Musk, nesse caso, só como um empresário. Não, ele é um braço privado do governo dos Estados Unidos. Ele trabalha diretamente com as Forças Armadas dos Estados Unidos. Então a China não pode olhar para o Elon Musk, o governo da China está atacando o empresário bilionário, coitado do bilionário. Não. É um braço do governo. Não dá para ativar mais.
tá? Não dá para ativar mais. Ou se ativarem, né, um processo demorado, ela pode desativar de novo. Ela é muito forte, ela passa assim dos limites. O sistema ele demonstrou ser instável pelos testes chineses, tá, por períodos contínuos de 1 minuto. De 1 minuto. Nossa, é muito pouco. Mas assim, as armas atuais desse sistema que a gente tem, elas conseguem ser contínuas por alguns segundos. Essa não, essa ela consegue ser contínua. Para desativar um satélite, ela consegue disparar ali os seus efeitos durante 1 minuto, o que é suficiente para desativar vários satélites de órbita baixa. Tá? E ela acumula cerca de 200 mil impulsos com esse desempenho consistente. E um outro ponto importante, ela gera impulsos elétricos que atingem 20 gigawatts. Os especialistas eles falam que para desativar um satélite é necessário 1 gigawatt, ou seja, ela não dobrou, ela foi além, ela faz dos 20 gigawatts. Então, assim, é uma arma extremamente poderosa. E por que a China precisou desenvolver? Porque vocês estão presenciando, vocês não, nós todos estamos presenciando nos últimos tempos, a empresa do Elon Musk, dono do Starlink, a serviço do exército dos Estados Unidos. Então, por exemplo, a gente teve agora manifestações no Irã. Que eu acabei de falar, obrigado. Pô, o professor está muito em sintonia. Você tem, por exemplo, corte de comunicação. E aí o Elon Musk vai lá e fala, não, vamos colocar lá Starlink a serviço da população para continuar fazendo ali as suas manifestações, para a gente continuar tendo comunicação. Você sabe que os Estados Unidos está super envolvido em Israel através dessas comunicações com os manifestantes no Irã. É uma questão de Estado, tá? É uma questão de Estado. Então, por exemplo, a gente teve também notícias de que o Irã tinha anunciado, no meio dessas manifestações, que eles tinham conseguido desativar parte desses satélites, só que agora, com essa tecnologia chinesa, que é do TPG-1000CS, eles conseguiriam com maior facilidade ainda. E com isso, né, os outros países que desenvolvem armas semelhantes, essas armas chamadas de armas silenciosas, são Estados Unidos e a Rússia. Eu tinha visto, já tinha rolado uma história de que a China tinha desenvolvido um armamento, isso já faz um tempo, né? Acho que ano passado, inclusive. Uma forma, não armamento, mas uma forma de bloquear o sinal da Starlink. Porque eu acredito que a China não está trabalhando numa forma só, né? Eles devem ter várias opções. O que for mais efetivo, eles vão meter dinheiro e fazer produção em larga escala, ou 2 opções, sei lá. Mas eu tinha visto alguma coisa assim. Provavelmente não era essa arma aí que o professor está comentando agora. Né? Inclusive a Starlink tem ajudado bastante a Ucrânia na guerra contra a Rússia na questão de comunicação, através dos seus satélites. E agora a China vem e se coloca à frente desses dois países. A Rússia é uma aliada, mas a China vai lá e se coloca à frente desses dois países. Os Estados Unidos já olham isso com preocupação, é logicamente que eles vão tentar desenvolver mecanismos de defesa para essa arma, só que vão ter que investir bastante, e vão ter que desenvolver também armas semelhantes, potentes, iguais. Mas dá para dizer que a China, ela definitivamente, ela saiu na frente. Elas conseguem pegar esses satélites em órbita baixa, ou seja, ficou difícil para o Elon Musk, pelo menos nesse momento, tá? De continuar. Assim, se essa tecnologia desenvolvida, ela foi anunciada, na verdade eles terminaram o desenvolvimento dela em janeiro, no meio de janeiro, foi anunciado agora. Mas se essa tecnologia é desenvolvida mesmo, de fato, e ela é exportada para aliados, aí que tá, né? Qual que é a relação geopolítica disso? Qual que é... E a gente sabe que o que o Irã usou nesses protestos era uma tecnologia russa, inclusive, que era de bloquear o sinal da Starlink e aí ter ali uma forma de triangular onde é que estava o receptor no chão, porque tem que ter um receptor, né? O satélite está lá em cima e tem um receptor no chão, no solo, que recebe o sinal da Starlink que as pessoas usam. E aí o Irã, a Rússia, desenvolveu uma forma para bloquear esse sinal, pegar esse receptor, triangular a posição desse receptor, e assim o Irã prendeu um monte de gente. Um monte de gente. Porque, claro, né, a gente sabe, o próprio Scott Bessent, o ministro lá dos Estados Unidos, eu não sei se é ministro, sei lá, é o secretário do Tesouro, acho, né? Tava falando que eles estavam tentando uma forma de reduzir a quantidade de dólar dentro do Irã para piorar a situação econômica do Irã, para as pessoas sofrerem, as pessoas darem um golpe e aumentar os protestos.
Então, assim, tinha envolvimento direto, cara. Tinha gente do Mossad dentro do Irã. O que é, assim, o Irã tem fronteira muito grande, então é muito fácil entrar gente lá, né, para fazer esse tipo de coisa. Pô, tem história aí que eles estavam pagando tipo $100 para afegão. Cara, e $100 no Afeganistão é muita grana, né? Para afegão fazer ataque terrorista, para afegão estar lá em protesto. Isso já tem um tempo, né? Essa história dos afegãos já não é nem de agora desse protesto, já é mais antiga. Eles prenderam um monte de afegão. E aí foi assim que o Irã pegou essa galera, cara. E como que esse Starlink foi parar lá? Não é de graça, né? É por isso que eu digo que não dá para tratar o Elon Musk como um CPF, sabe? Ah, é um empresário que está vendendo equipamento. Não. As empresas dele, tanto a SpaceX, como a Tesla, como a Starlink, tem que ser tratada como braço do governo dos Estados Unidos. Porque é assim que o governo dos Estados Unidos trata várias empresas chinesas, né? Eles têm uma lista lá que eles colocam as empresas chinesas, ó, essas empresas aqui trabalham direto com o governo. E a China tem isso também, né? Tanto que a SpaceX trabalha com a NASA, que é uma empresa estatal. Aqui na China, até onde eu sei, pessoal de alto nível do governo, governadores, prefeito de cidade grande, para cima, dali para cima, ninguém pode ter Tesla, ninguém pode ter iPhone, que é justamente para evitar que informação sigilosa, informação, às vezes nem sigilosa, mas coisa um pouco mais sensível, caia na mão, né, do governo dos Estados Unidos de uma forma simples. Porque, não sei se vocês viram, apareceu um monte de foto do Netanyahu com um celular, não lembro se era um iPhone, e tudo coberto, as câmeras cobertas, microfone coberto. Porque tem formas, né? O próprio Edward Snowden lá, quando ele estava aqui em Hong Kong, inclusive, né, com o Glenn Greenwald, e ele fala sobre as formas de espionagem do que os Estados Unidos usa, ele explica como que dá para entrar, hackear um celular, ligar o microfone se a pessoa saber. E Israel faz isso, né? Vários serviços de inteligência do mundo fazem isso. E o Netanyahu tem lá o celular dele com tudo tampado, porque, né? Pode acontecer. Não quer dizer que o nosso celular está ouvindo o tempo todo, tá, gente? Ninguém quer ouvir a sua conversa aí com o seu namorado, com a sua vizinha, sei lá. Ninguém quer saber disso aí. A gente tá falando de gente de, né? Netanyahu da vida, o Lula, o Trump, etc. Né? Inclusive, esse pessoal mais topo de linha, eles usam celulares diferentes, né? A Apple produz um celular específico para o governo dos Estados Unidos, que não tem câmera, que não tem acesso ao microfone, dessa forma, né? Que é totalmente diferente. Aqui na China, se eu não me engano, é a Huawei que faz para o governo, porque esses, né, não tem como, né, eles usarem. Por isso que eu sempre falo, né, que é um absurdo que lá no 8 de janeiro, quando tentaram aquele golpe lá que invadiram o Congresso, etc, lá no Brasil, acho que foi o Congresso, né? A véia lá da minha cidade cagou lá no escritório do Xandão. O Lula estava conversando com o Flávio Dino no WhatsApp, cara. Isso é um absurdo. É um absurdo. Tinha que ter um celular específico, especial para eles, um aplicativo especial brasileiro para eles. Não um WhatsApp num celular qualquer. É um absurdo, mano. É tanto nível de absurdo. Só para vocês terem ideia, esse pessoal de alto nível do governo, eles não, todos os equipamentos deles não pode ter equipamento americano em casa. Simplesmente não pode. Modem, eu sei lá, cara, qualquer coisa assim, que vocês pensar que, porque comprei nos Estados Unidos, Alexa, sabe? Não pode, nada. Tudo tem que ser chinês. Tudo. Que é para evitar, assim, um mínimo de erro que pode acontecer, evita, né? Então, relação global. A redução do poder de comunicação das forças dos Estados Unidos. Comecei falando de Irã, acabei falando de tudo mais. Modem chinês. Então, se essa tecnologia começa a ser exportada, inclusive para países aliados da China, é um ponto positivo demais para a vitória nesses conflitos. Por falar em exportação, obrigado, professor, pela chamada aí. Eu tenho uma empresa de exportação da China, tá? Tá aqui, inclusive. Não é essa aqui que era o prato aqui, né? Cadê? Esse aqui. Esse aqui, ó. Eu tenho uma empresa de exportação aqui da China. A gente, inclusive, ajuda a visitar a fábrica, visitar a feira. Então, se você está vindo para a feira de Cantão e precisa de alguém para ir lá na feira, negociar e conversar e visitar, estamos aí. Me chama lá no Instagram, ó, Durante Export. Eu sou engenheiro, trabalho aqui na China já quase 10 anos, já faz tempo, maluco. E eu era diretor eu sempre falo isso, né? Ninguém acredita. É difícil imaginar, mas eu era diretor de engenharia de uma multinacional chinesa, uma das maiores empresas do mundo, inclusive. Então, a gente o ano passado eu comecei a trabalhar com exportação. Chama aí, molecada, chama lá, Durante Export, que a gente ajuda vocês a achar fornecedor, visitar a fábrica, visitar a feira. Conflitos que a gente está vendo. Rússia, Irã, China.
Ou seja, eu acho que é interessante a gente até pensar na China. A China ela faz algo, ela vai fazendo de uma forma silenciosa. Ela não precisa citar os outros, inclusive o anúncio, né, dessa arma, ela não é citando, fizemos para derrubar a Starlink, né, os satélites do Elon Musk, porque nós estamos em guerra com eles. Não, A ela China nunca faz simplesmente isso, né? faz como um mecanismo de defesa. Sabe o quanto que é importante, inclusive nas tensões que acontecem com Taiwan, sabe, com todo esse apoio, essa relação dualista que os Estados Unidos têm com Taiwan, ela cria mecanismos, só que de forma silenciosa, sem ter que ficar apontando o dedo para os outros, falando assim, estamos em guerra com vocês. São os outros que começam a falar da China. Por quê? Porque a China é a famosa mineira do mundo. Ela come quieto, mas faz muito, né? É isso. Nossa, que referência que eu usei, né? Deixa aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que se isso, eu quero saber de vocês, vocês acham que se isso for de fato exportado, for comercializado militarmente, eu estou falando, tá? Não é comercializado para eu vou aqui comprar um desse. Isso vai ajudar demais os países, o Irã, a Rússia. E assim, pra quem acha que de repente Starlink é só coisa de governo, etc. Eu vi um vídeo num maluco que tava na Antártida, e ele começou a fazer uma live na Antártida, e eu não sabia, eu nem sabia que não podia, e eu não fui atrás pra saber das regras de para quem vai na Antártida, porque tem turismo na Antártida, né? Inclusive o Mundo Sem Fim tava lá, e os vídeos deles são muito bons. Cara, o Mundo Sem Fim, o casal do Mundo Sem Fim é muito gente boa. O dia que eles pisarem na China de novo, eu largo tudo só pra viajar com eles aqui na China. E aí esse cara tava lá fazendo uma live e pararam ele e cataram o transmissor dele, o receptor dele do Starlink, né? E o pessoal do navio que ele tava, porque todo mundo vai de navio, de modo geral. E aí os caras falaram, ó, a gente vai ficar com ele, quando acabar a viagem a gente devolve. Então assim, um cara comum tava lá com o receptor do Starlink na Antártida fazendo uma transmissão. Então não é uma parada assim, nossa, o cara tem que ser multimilionário, tem que ser governo para ter acesso. Não, é uma parada relativamente acessível. Tanto é que tinha lá, se bem que esses caras são ricos, né? Aqueles garimpeiros, né, na Amazônia, usando Starlink. Por que será, né? Eu acho que sim, tá bom? É um processo lento, mas nem tão lento assim, tá? Em relação ao que a gente está chamando de corrida espacial, a gente está falando assim, utilizando muito esse conceito de nova corrida espacial. O domínio do espaço para ter controle de ações aqui na Terra, tá? E não é um espaço longínquo, tá? A gente está falando de órbita baixa mesmo. Nesse caso, tá bom? Acho que é muito importante, além da questão da Lua, de outras questões também, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Vou aqui terminar o meu cafezinho. Não dei nenhum gole ainda nesse vídeo. Pô, meu café, acabei de tomar meu café aqui. Tem um café aqui na China que chama Bem Bom. Eu tava procurando café, nada a ver com o assunto, né? Eu tava procurando café para comprar, porque eu compro grão e eu muo aqui em casa, né? Aí eu tava procurando lugar para comprar café, porque eu me mudei o ano passado para cá. E aí o meu dealer, né, o meu fornecedor de café ficou lá na outra cidade. Aí eu olhando assim no aplicativo, tinha lá Bem Bom. Como assim Bem Bom? Adicionei no WeChat, fui ver, a moça fala português. Eu tenho que ir lá um dia visitar para entender o porquê que ela fala português, porque eu nunca perguntei. E o nome do café é Bem Bom mesmo por causa do português do Brasil. E o café é bonzinho, cara. Não é bem bom. Mas é bom o suficiente. É bom o suficiente. Mas tá aí, né? Mais uma arma aí da guerra, corrida espacial da China contra o resto do mundo, né? A gente vai falar de outra, tá? Daqui a pouco, no outro vídeo, a gente vai falar de outra. Porque essa aí é a nave espacial dos Vingadores que a China tá desenvolvendo.